Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar minha gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e exaltar o Senhor nosso Deus pela sua vida, pela vida dos 230 seguidores aqui do canal, daqueles que escutam os nossos vídeos, dessas aulas que ministramos, né? Nós estamos terminando a série de escatologia, né? E esse vídeo quero falar sobre a ressurreição. Nós falamos logo no início, depois da introdução, gravamos um vídeo sobre a morte e agora falaremos sobre a ressurreição, né? Não tem como ser diferente. Se você vai falar de morte, você tem que falar de vida também. E qual é a contraposição disso, né? Muito bem. A ressurreição, nós vamos trabalhar dentro do aspecto. Na verdade, o assunto é amplo, é um assunto muito vasto, não é? Não temos como exaurir tudo, a não ser se fazer vários vídeos, né? Vários conteúdos para poder estar falando do assunto. Mas nós temos a ressurreição do Antigo Testamento, temos a ressurreição no Novo Testamento, temos a ressurreição de Cristo, temos os fatores teológicos da doutrina da ressurreição de Cristo, temos também a natureza do corpo ressurreto, temos a questão da ética da ressurreição, que é a inferência no caso, né? E a ressurreição em relação à imortalidade, né? São assuntos vastos aí que temos para tratar. São cerca de 14 assuntos, 13 assuntos interessantes, 13. Então a ressurreição de Jesus nas Escrituras, a ressurreição na pregação da igreja, as teorias sobre os modos operantes da ressurreição de Jesus, né? Temos também acontecimentos no dia da ressurreição e as aparições de Jesus, né? Dentro desse fator de ressurreição. Então, quando vamos fazer essa tratativa, trabalhar essa proposta, não é só um assunto puramente de uma matéria escatológica, é um assunto muito abrangente, não é um assunto muito vasto, que realmente tem bastante conteúdo para que aprendamos aí sobre a ressurreição. Por exemplo, nós vamos observar que a crença da ressurreição é de uma forma ou de outra, não se confina aí na herança judaico-cristã, ou seja, são culturas milenares, culturas antigas que já trabalhavam essas propostas, né? Essa proposta, aliás, uma noção vaga da ressurreição existia entre os mais primitivos, né? Os animistas, os costumes se sepulta aí o tecido, os alimentos e outros itens juntamente com os mortos. Então existia, e até hoje ainda existe esse tipo de situação, não é? Então em algumas culturas provavelmente refletia isso aí a crença da ressurreição, né? Na ressurreição, nessa categoria poderia se incluir aí a maneira de elaborar, como os egípcios, por exemplo, que embalsamavam os seus mortos. Contudo, muitas culturas primitivas também, apesar de crerem no pós-vida, né, não se distinguia aí claramente entre o corpo e o espírito, né? E assim sucessivamente. Então, são teorias platônicas também, em diálogo com Fedor e também de um filósofo chamado Bucket, né? Que ali eles se encontravam em lugares bem elevados, ideias sobre a grandeza da personalidade humana. Então é uma mistura de escatologia com antropologia, não é? Enfim, são esses hábitos antigos, por exemplo, é interessante observar que os hábitos do sepultamento, não é? Mesmo entre os homens de neandertal, por exemplo, e mostram aí crenças na sobrevivência em face da morte física. Então, entre os romanos, por exemplo, cerca da existência de pós-túmulo, né? E assim sucessivamente. Então, dessa base introdutória, nós temos aí a ressurreição no Antigo Testamento, né? Que são declarações que Jesus declarou
exclamou e declarou e falou sobre as expressões do Pentateuco, né? E ele usa em um texto que está inserido em Êxodo capítulo 3, versículo 6, versículo 16. Êxodo capítulo de número 3, versículo 6 e versículo 16. Jesus faz uso dessa palavra nas suas declarações extraídas do Pentateuco, né? E essas expressões estão inseridas em Marcos capítulo 1, capítulo 12, verso 18, né? Quando ele trabalha essa proposta, né? E assim vamos trabalhando aqui dentro desse contexto. Então o Rabino do Sinai, por exemplo, o Simai argumenta que em prol da ressurreição, com base no capítulo 6, versículo 3 e 4, a promessa da terra prometida seria dada aos patriarcas, né? Então já havia essas demandas, né? E a exclamação de Jacó também, que quem trabalha muito com essa visão é Jó, né? O livro de Jó trabalha muito essa visão de ressurreição e assim sucessivamente. Então nós vamos ver a exclamação de Jacó, a tua salvação espero, ó Senhor. Ou seja, em Gênesis capítulo 49, verso 18, né? Então se o nobre aluno, o nobre irmão, tem aí uma visão de ressurreição, não é? Isso é categorizado, isso é totalmente partilhado dentro da Bíblia, ou seja, a Bíblia tem resposta e respaldo para esta visão, ok? Bem como vamos ouvir o expresso por Balaão, por exemplo, ele diz assim, que eu morra e a morte do justo e que meu fim seja como o dele, certo? Ou seja, em Números 10, 23:10, Números 23:10. Então, apesar de indicar algumas crenças do pós-vida, dificilmente pode se considerar como uma afirmação da ressurreição naquele período tão remoto, né? Então, tinha já uns lampejos, né? Umas inferências relacionadas a isso. Já na igreja cristã, os textos, a igreja primitiva, por exemplo, utilizava texto de Jeremias, capítulo 18, verso de número 3 a 6, e Salmos 88, versículo de número 10, né? Os trechos provam a doutrina da ressurreição, como os Salmos 16, versículo 9, muito provavelmente também ele prediz especificamente que a ressurreição de Cristo, né? Então, é um trecho lá em Oséias, um texto em Oséias capítulo 6, verso 2, e a outra profecia acerca da ressurreição de Cristo, ao passo que Oséias capítulo 13, versículo 14, fala sobre a ressurreição em geral, né? Então são assuntos primorosos que devemos nos debruçar mais, principalmente ao doutrinar a igreja, ao trabalhar essa proposta. Há um tempo atrás estava escrevendo sobre esse negócio, principalmente sobre essas questões, e cheguei até a passar pela questão da reencarnação, como as crenças antigas sobre esse tipo de demanda, mas no caso aqui é ressurreição, totalmente diferente. Esse escopo que eu trouxe agora é uma visão da ressurreição no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento nós vamos ver afirmações decisivas sobre a questão, sobre essa realidade, né? Então, onde a doutrina pode ser encontrada em muitas passagens bíblicas, nós vamos ver no capítulo 15 de 1 Coríntios, em sua declaração clássica, podemos ver que Paulo, ele afirma de forma categórica, né, que não era diferente aí daquilo que se poderia encontrar dentro dos estudos rabínicos do Antigo Testamento também, né? Jesus, antes da sua morte e ressurreição, ele já possuía poder sobre a morte, né? Tendo aí a ressurreição de várias pessoas entre os mortos. Então nós vamos ver Mateus, capítulo 9, verso 25, Lucas, nós vamos ver João, né? Jesus previu a sua própria ressurreição, né? Conforme está em João 10, Lucas, capítulo 24. Houve uma ressurreição de mortos que surgiu imediatamente após a morte de Cristo, né? Em Mateus capítulo 27, aliás, Mateus 27,
no seu versículo 52 e 53, né? Então, os apóstolos também, puderam ressuscitar certos homens, pessoas, né? E vejamos Atos capítulo 9, no seu verso 36 a 41. E também nós vamos observar que essas relações e correlações, tanto do Antigo como no Novo Testamento, elas se coadunam. Então, existem duas ressurreições gerais e futura. Por exemplo, a saber, a ressurreição para a vida, né, e a ressurreição para o juízo. A ressurreição para a vida, nós vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 13 a 22, verso 13 e 22. Nós vamos ver também em 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17 e Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Já a ressurreição para o juízo, nós vamos ver João 5, versículo 28 e 29, né? Apocalipse 20, versículo 11 e 13. Então, essas duas ressurreições elas ocorrerão com um hiato aí de 1000 anos entre elas, aproximadamente, né? Conforme Apocalipse 20, verso 5. Então, a ressurreição do Senhor foi corporal, né? Então, esse ensino é contido no 15º capítulo aí de Coríntios, ou seja, no capítulo 15, quando Paulo vai fazer essas afirmações, ou melhor. Os crentes que ainda estiverem vivos, quando da segunda vinda de Cristo, eles receberão um tipo de corpo através da transformação súbita, né? E assim sucessivamente. Essa transformação é magnificante, porque quando a ressurreição, quando a transformação, ou seja, súbita, é chamada de redenção do corpo. Tanto a ressurreição como a transformação súbita é chamada de redenção do corpo. Isso Romanos capítulo 8, verso 23 e Efésios capítulo de número 1, versículo 13 e 14, não é? Então, após essa segunda ressurreição, que é o lugar do julgamento final, por exemplo, em Apocalipse capítulo 20, no seu verso de número 7 a 15, né, vai fazer essa tratativa que concorda com João capítulo 5, versículo 29, né? E alguns dos pais antigos da igreja, da patrística, ensinavam que parte da diferença entre a glorificação de uma pessoa, né, e a comparação com outro, por exemplo, sobre dádiva, sobre a devida natureza mais avançada aí, ao menos avançada ou menos avançada do corpo, né? Então, a ressurreição de Cristo, quanto ao que está implícito na ressurreição de Cristo, será os remidos a consultar aí todo o 15º capítulo, no caso, todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Seria interessante trabalhar essa proposta, ok? Deixa eu pegar aqui um comentário, aqui, certo? Depois eu vou dar uma checada, ok? Muito bem. E assim sucessivamente. Então nós temos aí os subentendidos teológicos, por exemplo, sobre a doutrina da ressurreição de Cristo, que Jesus afirmou que a ressurreição de Cristo confirmou a sua doutrina, que Jesus persiste e mostrou a si mesmo como Senhor da vida. Portanto, Cristo é ser de elevadíssima estatura para trabalhar isso, e ele trabalhou de forma que viveu isso, né? Então, não tem nem o que se discutir com respeito a essa demanda. Aí tem a natureza do corpo, né, que é uma parte antropológica da situação, né, e também a inferência da ética da ressurreição, né? São situações de verdades que a Bíblia nos remete a isso e nos aponta de forma muito objetiva, né? Nós vamos ver alguns textos, né, algumas provas comprobatórias sobre esta importante doutrina, certo? Mas antes nós vamos precisar observar que os tipos de ressurreição. Nas Escrituras tem 2 tipos de ressurreição que eu já falei, não é isso? Nós vamos ver a ressurreição para a vida, que existe uma série de passagens de forma característica na Bíblia, e ambas as passagens nós vamos ver
na ressurreição do justo, em Lucas capítulo 14, versículo número 13 e 14, Filipenses capítulo 3, versículo 10 a 14, quando está dizendo a frase, a ressurreição, aquela que entre os mortos, né? Nós vamos também ver a superior à ressurreição em Hebreus capítulo 11, verso 35. Também vamos ver João capítulo 28 e 29, né? Que fala da ressurreição da vida, né? E também nós vamos ouvir falar da primeira ressurreição. Essa é a segunda morte, não tem autoridade. Quem está na primeira ressurreição, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Então, no Antigo Testamento, se associava essa esperança da ressurreição à esperança messiânica do dia do Senhor. Isso nós vamos ver em Daniel capítulo 12, versículo 2, que fala dessa ressurreição. Um se levantará para vergonha e desprezo eterno, e outro se levantará para a glória de Deus. Então, levantar aqui é ressuscitar, né? Então, é vista como um acontecimento posterior à época da tribulação, sobre os desoladores e tal. Então, Isaías também trabalha isso, Isaías 26, 19, quando Isaías fala, que apresenta aí a referência da indignação, né? Isaías 26, versículo 20 e 21. Também no Evangelho de João, a ressurreição é apresentada como uma esperança associada ao último dia ou ao dia do Senhor, não é? Nós vamos ver isso em João 11, versículo 24, né? Então, nós vamos observar que a doutrina cardinal da palavra de Deus, do cristianismo, está dentro da ressurreição de Cristo, porque se Cristo não ressuscita, nós seríamos os mais miseráveis dentre os homens. Se Cristo não ressuscita, não adiantaria absolutamente nada, porque para nós não seria vitorioso, porque adorar defunto logo é reprovado pela Bíblia, né? Mas Cristo ressuscitou, glória a Deus. A palavra aqui, dentro do texto grego, a ressurreição dos mortos, né? Mortos aqui, a palavra ekinekron, ou seja, ekinekron, essa palavra dos mortos, entre os mortos, se aplica aos mortos que são deixados para trás. Já a ressurreição necro ou mortos, ou ressurreição dos mortos, é aplicada a ambas as classes, entre todo esse contexto de tratativa. Então, mais a ressurreição ekinekron, ou seja, dentre os mortos, não é aplicada nenhuma vez aos injustos, né? Então, essa frase não é aplicada. Então, a última expressão é usada ao todo cerca de 49 vezes, a saber, 34 delas expressa a ressurreição de Cristo, e que se sabe ter sido ressuscitado dentre os mortos 3 vezes para expressar a suposta ressurreição de João Batista, né? Então, como Herodes pensava, fora do ressurreto entre os mortos, 3 vezes para expressar a ressurreição de Lázaro. Então, essa também foi ressurreta dentre os mortos em 3 ocasiões. Ela é usada figuradamente para expressar aí a vida espiritual do auge da morte causada pelo pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 13, Romanos 11, versículo 15 e Efésios 5, versículo 14. Ela também é empregada em Lucas capítulo 16, versículo de número 31, e ainda que ressuscite aí alguém dentre os mortos, né? Em Hebreus capítulo 11, 19, e temos a fé de Abraão, de que Deus ressuscitará Isaac dentre os mortos, né? Então, em 14 vezes, 4 vezes, aliás, em 4 vezes, nós vamos observar que ela é usada para expressar a ressurreição futura, ekinekron, né? Também expressa a ressurreição futura em Marcos capítulo 12, versículo 25. Marcos 12, 25, que ressuscitou dentre os mortos, em Lucas 20, versículo 35. Então, a ressurreição dentre os mortos, em Atos capítulo 4, versículo 1 e 2. Então, a ressurreição dentre os mortos, né? A tradução literal do capítulo 3, versículo 11 de Filipenses, nós vamos ver que é para fora dos mortos, ou seja, é uma construção especial de linguagem, né? Então, outro ponto interessante é a ressurreição para a condenação. Primeiro a ressurreição para a vida, agora a ressurreição para a condenação.
a ressurreição, as Escrituras antecipam outra parte do plano da ressurreição, que trata aí dos incrédulos. Essa é a segunda ressurreição, ou a ressurreição para a condenação. Primeira, a ressurreição do salvo, depois a ressurreição daqueles que serão levados em Cristo, estarão em Cristo, não é? E essa agora, a segunda ressurreição, é chamada a ressurreição dos mortos, né? E os que tiveram, que é a questão da ressurreição para a condenação, os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo, em João 5, verso 9, não é? E o restante dos mortos não revivem até que complete 1000 anos, em Lucas ou em Apocalipse 20, no seu versículo de número 5, né? O João tem uma visão, ele diz: eu vi o grande trono branco, aquele que se assenta, cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para ele. E vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono, né? E deu o mar os mortos, e nele estavam a morte, além entregaram, e o além entregaram aí os mortos que neles havia. Apocalipse capítulo 10, capítulo 20, versículo 11 e 13. Depois temos a hora da ressurreição. Essa questão aqui é a introdução de uma distinção entre o elemento de tempo e as diferenças de parte do plano da redenção, da ressurreição, que trouxe aí, nós vamos ver que trouxe a consternação aos discípulos. Não é contestação, consternação. E nos diz respeito à transfiguração do Senhor. E nós vamos observar esse marco. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que os filhos do homem ressuscitassem dentre os mortos, né? Eles guardaram e recomendaram, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitado dentre os mortos. Esse ressuscitado dentre os mortos, volta à palavra grega eknekron, né? Eknekron, ou seja, dentre os mortos. Marcos capítulo 9, versículo 9 e 10, né? Um comentarista chamado Blackstone, ele observa e ele diz assim: vemos que por 3 discípulos favorecidos estava perguntando uns aos outros que seria a ressurreição dos mortos. Eles entendiam perfeitamente o que significava a ressurreição entre os mortos, pois essa era a doutrina comumente aceita pelos judeus, né? Em Hebreus capítulo 6, versículo 2. Mas a ressurreição dentre os mortos era uma nova revelação para eles. Eles estavam sem essa informação, não é? Então era novo. Então, já no Antigo Testamento, que ensinava claramente o fato da ressurreição, não é? Isso como é visível na Bíblia. Hebreus capítulo 11, verso 17 e 18, Jó capítulo 14, versículo de 1 a 13, lembra no início do vídeo, eu falei que Jó é um dos livros que fala bastante sobre a ressurreição, e Jó capítulo 19, versículo 25 e 26, Salmos 16, verso 10, Salmo 49, 15, Oséias capítulo 5, versículo de número 15, né? E nós vamos ver aí que Oséias 13, versículo 14, Isaías 25, verso 8, Isaías 26, 19, Daniel capítulo 2, 12, versículo 2. Então há várias passagens geralmente usadas para ensinar sobre essa demanda, não é? Sobre essa questão. E assim sucessivamente. Então podemos observar que o Senhor, nessas passagens que trouxe aqui, ensina a universalidade do plano da ressurreição e das diferenças dentre os planos. Não só fala sobre a hora em que várias ressurreições ocorrerão, não, mas fazer a ressurreição ensinar, mas ocorrerão fazer a passagem, ela ensina que é perverter a intenção original. Então, se você falar diferente, você está pervertendo, está mudando, está totalmente deturpando a versão original. O apóstolo Paulo, no capítulo 15, de novo, voltando a falar do capítulo 15, verso de número, de todo o capítulo 15, Paulo vai fazer essa tratativa, não é? De 1 Coríntios, capítulo 15 de 1 Coríntios, não se esqueça, ok? Então aí está
a ressurreição dentre os mortos. Depois a Bíblia fala da ressurreição de Israel. Spiro Schiff vai trabalhar muito bem essa ideia. Também William Kellen vai também trabalhar essa ideia, e assim sucessivamente, né? Eu falei que ia fazer algumas citações de uns textos, né? O assunto, como eu disse, é vasto, tem bastante coisa. Por exemplo, os saduceus, em Marcos capítulo 12, que vai falar da ressurreição, capítulo 12, versículo 26 e 27. Os saduceus, eles eram um opositor dessa doutrina, não é? Os saduceus eram uma seita que surgiu no tempo da igreja, no dia de Jesus. Eles eram opositor dessa visão, dessa doutrina de ressurreição, não é? O que era isso, né? Eles queriam estar sempre contradizendo o que a palavra base da ressurreição trabalhava, né? A identidade do corpo, e que consiste isso, não é? Eles queriam estar tentando o máximo possível estar tirando do foco aquele povo daqueles dias, ok? Também podemos observar que a ressurreição dos crentes, por exemplo, duas ressurreições que eu já citei aqui, os seres humanos são mencionados nas Escrituras, ambas elas só são físicas, né? Por natureza, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. Isso também já fiz a citação, já citei, né? Então, dentro da nossa aula, podemos ver que Jó, capítulo 19, verso 25 e 26, Salmo 16, verso 10 e 11, Salmo 17, versículo 15, diz assim: contemplarei a tua face na justiça, e eu me satisfarei a tua semelhança quando acordar. Então, como a morte sendo encarada como dormir, a ressurreição é retratada como o acordar do sono da morte. Além disso, o salmista ele claramente acreditava que veria a Deus face a face na visão da bem-aventurança, né? E que acontecerá no céu depois da ressurreição do justo. Isaías capítulo 26, verso 19, ele diz assim: os teus mortos viverão e os teus mortos ressuscitarão. Isaías capítulo de número 26, versículo 19. Então a ressurreição ela é largamente provada na Bíblia, na palavra de Deus, né? A doutrina da ressurreição. Isaías 53, verso 8 a verso 9, ele também faz a mesma tratativa, né? Que fala: portanto o Messias foi cortado da terra dos viventes, né? Pela transgressão do seu povo, e foi atingido, né? E puseram na sepultura entre os ímpios, né? E assim sucessivamente. Então nós vamos ver também os livros apócrifos, 2 Macabeus, 2 Esdra, Baruque, não é? Esses livros também vai fazer essas tratativas aí, não é? Da questão, a sabedoria de Salomão, Daniel 12, aliás, Baruque capítulo de número 15, deixa eu ver, tem uma Bíblia, tem várias Bíblias aqui, mas tem uma aqui que eu uso sempre, cadê? Aqui, a Tebe, né? São duas tradições católicas, que a gente chama católica, mas são ecumênicas, essa aqui e a Bíblia de Jerusalém, que está aqui também, né? Elas têm esses livros que chamamos livros apócrifos, né? Ou não canonizados pelas nossas Bíblias cristãs, e assim sucessivamente. Então nós vamos ver os textos, a natureza do corpo ressurreto, por exemplo, né? O corpo ressurreto dos crentes terá diversas características notáveis. Para começar, nós vamos ver como será o corpo de Cristo. Então nós vamos ver identidade numérica. Existem muitas linhas de evidências que sustentam aí o corpo ressurreto numericamente idêntico, né? Por exemplo, o primeiro, o sepulcro vazio, diz que o corpo dele saiu, que o corpo que saiu é o mesmo que tinha sido ocupado, né? Segundo, a cicatriz da crucificação do corpo ressurreto mostra que ele era mesmo o corpo que tinha sido morrido. João 20, versículo 27, Lucas capítulo 24, 40. E o terceiro fato é o fato do corpo de Jesus, do corpo ressurreto, em carne e osso, Lucas 24, versículo 39. Né?
que revela aí que ele era o mesmo corpo de carne que Jesus foi encarnado, né? Quarto fato interessante, né, é que o fato de Jesus comer o seu corpo, o fato de que Jesus comeu o seu corpo ressurreto, sustenta o fato de que trata-se do mesmo corpo que ele tinha antes de morrer, né? E o quinto, literalmente, o corpo ressurreto é tangível, em Mateus 28, versículo 9, e João 20, versículo 27, né? Depois nós temos aí a materialidade também, que primeiro ele é considerado como sendo uma ressurreição dos mortos. Segundo, o corpo ressuscitado é aquele que semeado na morte. Terceiro, né, o corpo ressurreto é vestido de sobre ele, nós ressuscitamos em nossos corpos físicos, né? E a palavra corpo aqui é soma, soma que é em relação ao corpo ressurreto, né? E assim sucessivamente. Então, a quinta observação que devemos fazer é, oficialmente, Jesus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, não é? Segundo o seu eficaz poder, né? E a sua perfeita e seu poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. Filipenses capítulo 3, verso 21 e 1 João 3, versículo 2 e 3, né? A glória, a mobilidade, a agilidade, tudo isso acontecerá dentro desse contexto, tá certo? Que Deus abençoe todo, que o Espírito de Deus continue falando em cada coração, e acreditamos, baseado nesses textos vastos que citei aqui e muitos outros que ficaram para citar, tá certo? E assim sucessivamente. Deus abençoe a todos, canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.